Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 29 de agosto de 2019. Olha, muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e que a partir de agora vai efetivamente participar do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 999070097, mandando pra gente mensagem de texto. Pesquisa do dia. E aí, hoje vamos falar sobre o estresse. E aí, você tem feito alguma coisa para amenizá-lo? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. O destaque também do nosso debate nesta manhã, quando temos a honra, a alegria de receber para a gente discutir aqui este assunto a doutora Elizabeth Pimentel, psicóloga, membro da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. E o pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo. Nós vamos começar esse nosso debate orando. E o pastor Jorge Luiz vai estar orando, então, abrindo o nosso debate. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã. Te pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor seja de maneira sobrenatural, como o Senhor sempre tem sido, sobre a vida do Teu ungido, do Teu servo, pastor Eliel do Carmo, sobre as nossas vidas, Senhor, trazendo para nós, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor, o Teu bom tesouro, Deus. Existem pessoas que estão, Senhor, em muitos lugares neste momento, tanto perto como longe, pela melodia.com, ouvindo, Senhor, pelo celular, dentro do carro, e pessoas que precisam de um esclarecimento segundo a Tua palavra. Senhor, eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco de maneira sobrenatural, traga metanoia, mudança de mente para cada um de nós nessa manhã, e que correias e cadeias se quebrem pelo poder da Tua palavra, Senhor. Porque disse o profeta Jeremias, a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha, e nós cremos no milagre. Fica conosco e fala de maneira sobrenatural em nossos lábios. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Debate Melodia. Pois é, seguindo na nossa série de debates às quintas-feiras, já falamos sobre o bullying, já falamos sobre o TDAH, chegou a vez do estresse. Na próxima quinta-feira vamos falar sobre a síndrome do pânico e aí a gente vai seguindo, né? A nossa sequência, a nossa pauta aqui. Hoje o estresse. Quem não se estressou hoje, levanta a mão aí. Ninguém. Olha aí, todo mundo. Inevitável, muitas das vezes, um engarrafamento, uma fila de um banco, algo que deveria funcionar em algum lugar, mas não funciona a contento. O estresse. Você tem feito alguma coisa para amenizá-lo? E o mais interessante é que essa palavra tão complexa virou tão comum que muitas das vezes a gente ouve criança de 2 anos dizer: não fala comigo não que eu tô estressado. Virou comum isso? E aí? Vamos pro debate? Pastor Humberto Rodrigues, meu irmão querido, bom tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, privilégio estar aqui ao seu lado, uma honra estar aqui nessa manhã mais uma vez. Bom dia aos debatedores, que Deus nos use e nos abençoe aqui nessa manhã. E um bom dia especial para toda a nossa família Melodia, ligada conosco, como você diz, né, nesse planeta de audiência, espalhado mundo afora. Aí, um bom dia aí para todos os nossos ouvintes. Falar de estresse, pastor, a gente está falando de alguma coisa que é inerente ao ser humano. Você muito bem começou aí na abertura falando disso. É impossível nós não estarmos estressados num determinado nível. Todos nós, isso faz parte da vida humana. Na verdade, isso faz parte da nossa fisiologia, faz parte da nossa vida, da nossa biologia. O nosso corpo, o estresse, ele é uma resposta do organismo
a situações de perigo, de ameaça que a gente vive. O organismo, Deus nos deu um organismo, um sistema de defesa que ele tem, por princípio, a preservação da vida. Então, quando o cérebro entende que a gente vai viver uma situação de perigo, de ameaça, a resposta cerebral, então, é preparar o organismo para essa luta, é aquele sistema de luta-fuga. Então, é preparar o organismo para aquele perigo iminente que está ali próximo, que está chegando, seja ele físico, tangível, ou seja alguma coisa emocional, psicológica. Então, nós vivemos a vida estressada. A gente aqui vive numa cidade grande, onde os agentes estressores estão presentes o tempo inteiro. Você citou a questão do trânsito. Eu saí da minha casa hoje para vir para cá, peguei trânsito, peguei situações, estava contando aqui, né? Peguei fuzil apontado na cabeça, porque a polícia estava lá fazendo uma operação ali na saída da ilha, enfim, eu não sei bem, talvez alguma informação com algum carro semelhante ao meu, os policiais cercaram meu carro, enfim, mandaram abaixar o vidro. A gente até vive isso e num nível de atenção o tempo inteiro. Esse nível de atenção, por exemplo, um ouvinte nosso que pega um ônibus para ir para o trabalho, ele pega o ônibus e ele entra dentro do ônibus, muito provavelmente, no nível de atenção, porque tem o risco de ser assaltado, alguém que pega o celular e sai correndo. Esse nível de atenção é um estresse, é o que o organismo faz para nos preparar para enfrentar um problema, uma situação. Então a gente tem uma série de estressores, de agentes estressores. A ameaça, a gente vive num país em crise, é a ameaça de desemprego, são os problemas da família, são os problemas do trabalho, é o trânsito, é o sinal fechado, é o patrão que exige, são as metas que precisam ser alcançadas, as nossas obrigações, o cuidado com a família, a conta para pagar. Chega, né? Tudo isso são agentes estressores. O calor às vezes nos estressa, o frio nos estressa, enfim. São agentes ambientais, sociais, emocionais, psicológicos, agentes estressores que vão criando, que vão apontando para o cérebro que a gente vai passar por uma situação de ameaça e aquilo nos coloca em alerta. São hormônios que são descarregados na nossa corrente sanguínea e que preparam o organismo, então, para isso. Então, numa situação dessa, por exemplo, aumenta a pressão arterial, aumenta o batimento cardíaco, alguns órgãos do sangue é retirado, como, por exemplo, do aparelho digestivo, por exemplo, ou aí vem a situação de frio na barriga, de situações fisiológicas, é uma diarreia que dá, é uma preocupação que dá, é uma dor de cabeça que dá, porque o organismo está se preparado para criar uma rigidez, para criar organicamente, o organismo responde a isso. Isso é o estresse. Quando é que a gente não vai estar exposto a agentes estressores? Só se a gente morrer. Porque vivo, a gente vai estar exposto a agentes estressores. Você falou de criança, a criança tem agentes estressores para ela. Na realidade dela, ela vai ter agentes estressores para ela. Ela também vai ter um nível de estresse. A questão nisso tudo, pastor, então a gente chega à conclusão, é mais ou menos igual o copo d'água que está aqui diante de nós. Esse copo d'água está aqui com a água, mas ninguém está colocando água nele. Ele está aqui parado. A questão é que se a gente vai colocando esses agentes estressores, vai nos estressando e esse copo transborda. É aquela história que alguém diz assim, foi a gota d'água, porque já estava lá na boca e daqui a pouco transbordou, porque estava cheio o copo. Na questão do estresse, a gente tem um problema. Por exemplo, esse copo que está na minha frente aqui, não tem ninguém colocando água nele. Então ele está paradinho. Na questão do estresse, não tem jeito. Primeiro que, mesmo que ele tiver que ninguém colocasse mais nada dentro dele, um organismo que vive num nível de estresse muito alto o tempo todo, ele já vai provocar doenças, já vai provocar consequências na doença dele. Agrava-se a isso, pastor, a ideia de que nesse copo d'água, que aí somos nós, e a água é o estresse, não para de entrar água. Os agentes estressores estão o tempo todo. Então, a sua pergunta é, como fazer, o que a gente faz? Você tem feito alguma coisa? Só tem um jeito, pastor, é furar esse copo. Porque a água vai continuar entrando, o estresse vai continuar vindo. A gente tem que furar esse copo. E a gente hoje aqui vai conversar, eu trouxe aqui algumas coisas aqui ao longo do debate, de como fazer esse copo furar. Opa! Porque a água vai continuar. Agentes estressores a gente está
o tempo inteiro sendo expostos a eles. Doutora Elizabeth Pimentel, bom demais tê-la aqui, minha doutora querida. Bom dia. Bom dia, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando. Cada vez que a gente está aqui, a gente recebe, né? É muito gratificante você receber as mensagens, dizer o quanto as pessoas podem mudar com as informações. Então, o objetivo é esse mesmo, é que a gente possa trazer informações para as pessoas. Como o pastor falou, não tem como fugir do estresse, né? É impossível fugir do estresse, mas a gente precisa aprender a controlar. Ele falou a questão do copo, a imagem do copo, e eu pensei num elástico, né? Você, quando pega um elástico e estica, é o momento estressante, mas depois você solta o elástico, ele recupera de novo, né? A elasticidade dele. Você estica de novo, daqui a pouco você solta, ele recupera de novo. Se você pega um elástico, estica e fica com o tempo todo com ele esticado, ele perde a capacidade, daqui a pouquinho ele não volta mais para o lugar. Né? Então, a questão do estresse é isso, você saber que existe essa possibilidade de esticar, o tempo todo a gente está diante de situações estressantes, né? Mas é preciso ter controle para deixar a coisa voltar para o lugar para você recuperar. Então, eu queria dar um exemplo aqui de colocar aqui alguns níveis de estresse, né? Existe o estresse agudo, que é aquele momento que você está diante de uma situação estressora e ela é momentânea, né? Aí, naquele momento, pode te dar dor de cabeça, preocupação, aumento da pressão, enfim, mas são situações momentâneas. Tem o agudo episódico, é quando aquele estímulo que causou a reação aguda, ele começa a ficar muito frequente. Aí, aquela dor de cabeça já fica uma dor de cabeça constante, né? E aqueles sintomas, eles já permanecem muito mais tempo. Tem o estresse crônico, é quando o momento de estresse já passa a ser o dia a dia das pessoas. Aí ela já passa a ter um estilo de vida estressante. Aí ela já tem uma enxaqueca crônica, aí ela já começa a estar ansiosa, né? E aí no organismo começa a surgir hormônios que eles são importantes se eles tiverem pouco tempo no organismo, como o cortisol, né? Ele é anti-inflamatório. Agora, se você tem o cortisol por muito tempo no organismo, ele começa a causar um problema de saúde. Então, o estresse, às vezes as pessoas pensam, não, isso aqui é um problema emocional. E como tem gente que só liga para o problema físico, né, para a doença física, ela esquece que o emocional causa o físico. Então, isso gera uma série de doenças. E tem o estresse pós-traumático, que é aquela situação onde uma pessoa vive uma situação de estresse, ela sofreu alguma ameaça física ou ela presenciou uma situação estressante, como um assalto, uma violência, e depois, cada vez que ela se lembra daquele episódio estressante, ela começa a sentir de novo as mesmas reações que ela sentiu quando ela foi testemunha daquilo ou quando sofreu aquilo. Então, o estresse pode causar uma doença, a gente precisa de socorro, a gente precisa de ajuda, a gente tem que detectar que nível de estresse a gente está, para saber se é uma coisa cotidiana, ou se é um episódio só, ou se a sua vida se tornou assim. Porque acontece, pastor, uma coisa interessante, tem pessoas que se acostumam tanto com a vida estressante, que aquilo virou um hábito, ela nem percebe mais que ela está correndo um risco, não é? E tem gente que provoca, parece que ela acostuma com aquela situação e o estresse, o estilo de vida estressante para algumas pessoas, eu conheci várias pessoas assim. Aquele estilo de vida estressante dá a ela uma sensação de importância. Parece que a vida dela está cheia, parece que ela tem muitos compromissos. Então, aquilo gera uma sensação de importância e a pessoa começa a aceitar compromisso demais, né? Ela começa a se agitar mais, deixar tudo para a última hora. Ela provoca mesmo a situação estressante. Então, a gente tem que se conhecer, olhar para a gente mesmo e saber como que a gente está colaborando com a questão do estresse. Será que eu estou identificando que eu estou uma pessoa estressada, que eu preciso parar? Então, eu espero que hoje, eu creio que hoje a gente vai trazer algumas informações para trazer lucidez para isso. Porque senão entra no piloto automático e a pessoa nem sabe, só vai descobrir quando está depressiva, quando está ansiosa, quando está hipertensa, né? E aí a coisa já ficou mais complicada.
Pastor Jorge Luiz, meu irmão querido, que bom também tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Saudade. Também, Graças meu a Deus amigo. poder estar aqui, rever os senhores, meus queridos amigos. É muito bom e, como sempre, a melodia ela é guiada por Deus nesses temas. Eu tive agora um processo empírico vindo para cá, quando o senhor falou de trânsito. Né, geralmente saio cedo, chego cedo na rádio e vivenciei 1 hora redonda na ponte Rio-Niterói. De E eu 13 comecei minutos, a me estressar. né? Normal, de 13 minutos. E eu comecei a me estressar. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Aí eu ouvi o senhor falando assim no rádio, assim, 10h29, Fernanda Brum. Eu falei, agora, Jesus, agora não dá. Não tinha chegado nem no Cais do Porto ainda. Mas aí o Espírito Santo, ele toca na gente, né? E quando eu saí da ponte, eu peguei até o prédio da rádio sem nenhum congestionamento. Graças a Vim Deus. em velocidade normal e aprendi muito, e estou aprendendo muito aqui com os meus colegas. O pastor fez a comparação, o pastor Humberto, com um copo, né? A doutora Elizabeth falou sobre a questão do elástico e o que Deus me deu foi uma panela de pressão sem válvula. Você imagina uma panela de pressão sem válvula, pastor? E como a doutora bem falou ali sobre a questão dos hormônios, né, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a adrenalina, noradrenalina e o cortisol. Eu me lembro que numa noite de domingo eu trouxe uma mensagem no púlpito da nossa igreja sobre a questão do cortisol, das descargas de cortisol. O que isso pode trazer para uma pessoa. Porque tudo tem que ser, pastor, dentro da sua perfeição. Porque nós somos perfeitos, Deus nos criou perfeitos. Se tiver menos hormônio, tem problema. E se tiver demais, também tem problema. O excesso de cortisol, descargas que se tornam comuns no organismo, isso vai fazer com que o estresse seja crônico e essa pessoa está suscetível a infarto do miocárdio. Então, há uma preocupação muito grande com essa questão do estresse. Hoje de manhã, eu tenho o costume de levantar de manhã cedo, ver o noticiário. Nós tivemos uma pesquisa hoje fresca pela manhã pelo IBGE que diz o seguinte: nós temos 12 milhões de brasileiros no país que estão em depressão. O estresse também, quando ele se manifesta, ele não se manifesta via de regra sozinho, ele vai arrastar outra coisa, porque ele é fruto de ansiedade, ele pode trazer uma síndrome de burnout, ele pode trazer depressão, se isso não for cuidado. E há uma preocupação muito grande hoje pela medicina sobre essa questão. E nós, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, nós vamos falar hoje aqui que essa válvula que essa panela tem que ter uma válvula. E que esse elástico, ele tem que ter o momento exato para ser esticado, né? E também tem um limite. E como o pastor Humberto falou, esse copo precisa ser furado. Nós entendemos pelo Espírito Santo que há uma verdade prática para que a gente possa agir contra isso. Porque, como bem o senhor falou, tudo hoje nos remete ao estresse. É estresse na igreja, estresse no trabalho, é estresse em casa. Eu tive no meu médico essa semana. Semana passada ele falou uma coisa comigo. Falou, Jorge, olha só, o teu trabalho é estressante. Você está de segunda a sexta no trabalho. Final de semana, irmão, você está sábado e domingo na igreja. E você me diz que à noite, durante a semana, você ainda está na igreja. E você estuda, faz pós, faz faculdade. Aonde você vai chegar? Então, a gente precisa entender que temos que tomar medidas contra isso, mas pela luz do Espírito Santo nós vamos vencer para a glória de Deus. Muito bem. Os ouvintes também participando aqui. Aline Gério Pedreira, sou estressada 24 horas por dia. Não tenho feito nada para amenizar meu estresse. Acabo descontando em todo mundo, diz aqui. Olha isso. Meu Deus. Professor Eliel, bom dia. Tenho feito vários atendimentos a pastores, líderes e missionários. Até no altar do templo da igreja. Muito bom o debate de hoje. Tem feito orações junto aos pacientes antes do atendimento médico. Obrigado, Rogério. Estresse tratado com atendimento médico e orações, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Vítor Ricardo de Bangu. Pastor Eliel, minha esposa acabou de me mandar um WhatsApp dizendo que vai vir para casa almoçar e não retornará ao trabalho, pois se estressou com a menina que vive gritando com ela. Olha isso. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mais participações aqui. Bom dia. Obrigado, Graça, pela participação. Já estamos caminhando aqui o que você está pedindo aqui, tá bom?
Minha filha está um nível de estresse ao ponto de não querer fazer comida para os filhos, pois o esposo é ciumento ao extremo e vivem brigando por esse motivo. Inclusive, ela está no nível de estresse por essa situação. Perguntando aqui o que fazer. Ou seja, a gente vai montando aqui, pastor Humberto, e a gente vai chegando à conclusão de que, de fato, tudo, absolutamente tudo, quando o copo está cheio, usando o seu exemplo aqui, tudo, absolutamente tudo. Um dia que a gente imaginava que fosse ser de sol, é de chuva ou nublado, já deixa a gente já numa situação complexa, não? A doutora Elizabeth ali fez uma divisão ali, explicando ali cada tipo de estresse. E o grande problema, ela citou isso também, eu só repito, o grande problema é quando isso vira crônico, quando fica um estresse crônico. A questão de todas, pastor, até pela participação dos nossos ouvintes, isso fica fácil da gente perceber, e na nossa vida mesmo, é que nós estamos expostos a estes agentes estressores o tempo inteiro. Então, o ritmo de vida do século XXI é um ritmo que estimula, que nos leva, infelizmente, a gente ter um estresse crônico, porque o tempo inteiro a gente está sendo exposto a essas coisas crônicas. Vou citar um exemplo, pastor, pessoal. A minha mãe, Dona Leonor, deve estar nos ouvindo agora, 77 anos, passou a semana inteira, foi ao médico 2 vezes por conta de problema de pressão arterial. A pressão dela subiu em níveis alterados, altos, e ela agora está tomando, a partir de ontem, se eu não estou equivocado, hoje ela começa a tomar 2 comprimidos por dia para tentar equilibrar a pressão arterial dela. E o que foi uma das coisas que gerou isso? Claro que não é só isso, mas é tudo isso. Semana passada, o evento ocorrido acho que foi semana passada, o evento ocorrido na Ponte Rio-Niterói, com o sequestro de um ônibus, ela ficou assistindo aquilo, ela viu toda aquela situação e aquilo a levou a um estresse, uma amiga que atravessa na ponte naquele horário, ela ficou preocupada, enfim, uma situação de violência da cidade, da qual ela nem estava diretamente envolvida, mas ela transita esse tempo todo, ela absorveu aquilo, somado com tantas outras coisas, ela levou a um quadro de pressão arterial alta. Então, assim, o que esses níveis de estresse alto provocam? Tudo isso que a gente já falou aqui, problemas cardíacos, problemas renais, problemas de depressão, problemas de pânico, chegam a níveis, por exemplo, de surtos neuróticos ou psicóticos. A gente precisa entender que esses níveis altos, a gente viveu o tempo inteiro num nível de estresse muito alto, pode provocar situações complexas. Aí, pastor, vamos tentar ajudar a furar esse copo, né? Com coisas simples, práticas. Olha, eu não acho que eu vou falar aqui nada hoje que ninguém já não saiba. Eu particularmente, não vou falar nada que alguém já não saiba. A maioria já sabe disso. Por exemplo, vou começar, a gente tem um ambiente cristão, religioso, vou começar falando por uma coisa básica da vida de qualquer cristão, mas que é um furo nesse copo. Pastor, hoje eu acordei antes das 5 da manhã. Geralmente acordo cedo, hoje eu acordei antes das 5 da manhã. Sabe o que eu estava fazendo por volta de 5 horas da manhã? Joelho dobrado, na presença de Deus, orando. Buscando a Deus, ter intimidade com Deus, momento de oração, de comunhão com o Pai, do momento onde eu estou ali na presença de Deus. Jesus diz assim, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. É aquele momento de intimidade, aquela hora da oração, aquele momento ali que a gente vai estar em comunhão com Deus, comunhão com o Pai, onde a gente louva, adora, canta, chora. Não chora de tristeza, até pode chorar de tristeza, mas chora de alegria da presença de Deus. Esse momento dessa ambiência da presença de Deus no nosso coração, quando a gente busca essa íntima comunhão com o Pai, que também é uma íntima comunhão conosco mesmo, numa conversa interna. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, 2 Coríntios 4,16, ele fala assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. A tradução aqui, a palavra que ele usa, e nessa tradução traduzida como corrompe, ela também, em outras traduções, é traduzida como envelhece. A corrupção aqui não é a corrupção que a gente pensa do pecado, mas é a corrupção do próprio corpo humano, do envelhecimento do corpo. Paulo diz assim, ainda que o meu corpo exterior envelheça, e isso é inevitável, ele diz, o meu homem interior se renova pela comunhão com Deus, pela presença de Deus, pelo momento que eu estou ali em comunhão com o Pai, em intimidade com Deus. Lá na carta de Apocalipse, lá de Laodiceia, Jesus vai dizer que 3 conselhos ele dá, a verdade é um só, dividido em 3. Dou um conselho a vocês, que de mim compre ouro refinado, roupas brancas e colírio.
compre de quem? Dele. Essa intimidade com ele, com a presença de Deus que traz paz. Para encerrar Filipenses 4, o apóstolo Paulo vai dizer: não ande ansiosos, ao contrário, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas, oração e tudo isso através de ações de graça. E ele fala assim, ó: e a paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento vai guardar a mente e o coração, pensamentos e emoções. Essa paz da presença de Deus, que essa intimidade com Deus gera. Olha, pastor, eu tenho 1000 motivos estressores na minha vida, porque as minhas preocupações não são só da minha vida, mas de tanta gente ao meu redor. Mas eu furei esse copo. Uma das maneiras é essa madrugada, é esse momento na presença de Deus, de chorar, de me alegrar, de se sentir abraçado pelo Pai, porque isso traz renovo, isso traz paz. Uma das maneiras da gente furar o copo é isso. É ter esse momento de meditação, de oração e de intimidade com Deus. Aqui, a Andréia participa com a gente, dizendo aqui: ontem minha mãe, Regina, passou por uma situação grave de estresse. Sentiu dores e sentiu todos os sintomas de um infarto. Foi para o hospital, deu entrada na área vermelha, fez diversos exames e nada foi detectado. Conclusão médica: crise de ansiedade com alto nível de estresse. E qual é a causa de tudo isso? A doutora estava falando exatamente sobre isso aí, doutora Elizabeth Pimentel. Quando explode, acontece alguma coisa. O problema é que a gente não está acostumado a prevenir, a trabalhar na prevenção. A gente cuida da doença e não da saúde, né? Existe uma série de coisas que a gente pode fazer para contribuir. A principal, o pastor já disse, é essa comunhão com Deus, porque ela traz paz, né? A comunhão com Deus traz confiança, faz você acreditar que tudo não está no seu controle. O problema é a gente achar que está no controle da gente. E aí você fica desesperado para colocar tudo em ordem. Não está. O controle é de Deus, né? Eu passei por uma experiência uma vez, pastor, eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Então eu posso falar de ansiedade por experiência própria. Eu já fui muito ansiosa. Alguns anos atrás, eu me lembro que meus filhos eram pequenos ainda, hoje é todo mundo adulto. Mas eu acordava 6 horas da manhã para sair 7h30 para o trabalho. E quando eu saía, eu estava morta de cansada, porque aquela 1h30 dentro de casa, eu estava hiper estressada para deixar tudo sob controle, né? E para organizar o dia que eu ia fazer na rua, né? E o estado de cansaço era tão grande, quando chegava meio-dia eu já não estava aguentando mais. Mas é por causa daquela hora que eu já saí estressada. Eu gosto muito de dormir. Mas eu falei assim, eu vou abrir mão de 1 hora de sono minha, mas eu vou acordar às 5 da manhã e vou fazer tudo isso com muita calma. Eu vou fazer com calma porque eu vou perder 1 hora de sono, mas eu vou trabalhar com mais qualidade. Eu acordei 5 da manhã e fiz tudo com calma, tudo que eu tinha que fazer. Olha, por incrível que pareça, com meia hora depois estava tudo pronto. Aquilo que eu fazia com 1h30 estressada, eu fiz calma com 1 hora. Porque quando você está agitado e está estressado, você não sabe onde você colocou as coisas, você pensa uma coisa, o pensamento está atropelando o outro pensamento, você faz tudo ao mesmo tempo, a sua mente, ela bloqueia, porque você tem muita coisa, você faz uma coisa, mas você faz pensando na outra. Quando você está calmo e tranquilo, as coisas funcionam com muito mais equilíbrio. Você sabe exatamente onde as coisas estão, você sabe qual é a próxima coisa que você vai fazer. Então, isso é uma questão da gente administrar a gente mesmo. E uma coisa que me ajudou muito a administrar o meu estresse foi colocar a minha agenda na mão do Espírito Santo de Deus. Eu, quando faço a agenda, a gente, quando faz uma agenda, a gente faz aquilo que é necessário, aquilo que a gente acha que é importante fazer. A gente não faz uma agenda de acordo com o que a gente pode. A gente faz de acordo com o compromisso que a gente tem. Acontece que o compromisso que a gente tem não cabe na possibilidade da gente. A nossa possibilidade é menor. E eu comecei a orar e botar minha agenda diante do Espírito Santo de Deus. Eu falei, Senhor, o que for seu, eu vou conseguir fazer. Se eu for apática, eu estou aquém do Espírito Santo. Se eu for estressado, eu estou além dele, porque o Espírito Santo não é estressado, certo? Então, se eu estiver no ritmo dele, eu estou fazendo as coisas, mas estou fazendo em paz. Isso não é uma coisa que funciona assim. Pensei nisso e vai funcionar automático. Não. É um trabalho diário para a gente conseguir
andar no mesmo ritmo que ele. Porque, de qualquer maneira, se você estiver fora do propósito de Deus, não vai dar certo. Só funciona as coisas quando a agenda da gente confere com a agenda de Deus. Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer para entender que nem tudo que você acha que tem necessidade de fazer é possível ser feito. E a gente tem que aceitar. Se você infartar amanhã, vai ficar tudo sem fazer mesmo. Então, é preciso administrar isso, e eu creio que no outro bloco a gente ainda vai falar sobre mais algumas coisas importantes para isso. Tô bem, deixa eu ir pro intervalo, que é rapidinho. Em 1 minuto a gente volta com a segunda parte do debate. O curso de Teologia da Rádio Melodia tem uma oferta especial para você. Para pagamento à vista no boleto bancário ou parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, você receberá todo o material de estudo do curso com 6 meses grátis. Isso mesmo, vídeos, textos, apostilas e muito mais com até 6 meses grátis. Fale com um dos nossos atendentes. Acesse cursosmelodia.com.br. Já de volta então com a segunda parte do nosso debate, falando sobre estresse. Você tem feito alguma coisa para amenizá-lo, discutindo aqui este assunto com o pastor Humberto Rodrigues, com a doutora Elizabeth Pimentel e também com o pastor Jorge Luiz e os ouvintes participando. Eliadab de Nova Iguaçu, assim, em fevereiro desse ano eu tive uma crise, um surto psicótico. Foi a primeira vez, espero que última. Os médicos apontaram o estresse como fator predominante desse triste episódio da minha vida. Se cuidem, diz aqui Andresa, Nova Iguaçu. Sou um tipo de pessoa super estressada, mas tenho lutado muito com isso e a cada dia estou aprendendo a me calar mais e nisso estou conseguindo viver melhor. David diz aqui, acho que o meu estresse está me causando dores no corpo, sou muito disperso e eu não era assim. Aí diz aqui, pastor Jorge, olha aqui, tenho raiva do WhatsApp, diz aqui, não dou conta de responder a todos. E muitos me cobram sobre isso, por isso. Que devo fazer? A gente começou a falar aqui da modernidade. Veja como, de qualquer forma, o estresse, e sobretudo aqui na fala desse ouvinte, que deve estar representando tanta gente também, vivenciando a mesma experiência, hein, pastor Jorge? Pastor Eliel, o relato aqui da doutora, eu estava aqui pensando, o que acontece? Que resolveu o problema da doutora Elizabeth? Organização. O problema é que a gente não se organiza. A questão do WhatsApp é uma ferramenta para resolver. Não é uma ferramenta de estudo. Não é uma ferramenta de reflexão. Hoje as pessoas não se comunicam. Se você deixar, nós que somos pastores, a doutora no trabalho dela como psicóloga, no ministério dela também, o que vai acontecer? Nós vamos estar fazendo gabinete pastoral no WhatsApp. As pessoas colocam vídeos, colocam textos. Eu vou ser sincero, dificilmente eu vou ouvir um áudio de uma pessoa que passe de 3 minutos. Eu acho uma coisa absurda isso. Se a pessoa tem alguma coisa para falar, e geralmente se passou de 3 minutos é sério, que fale olhando no meu olho. São coisas que a gente precisa administrar. Então a questão da organização, isso é fundamental. Porque o WhatsApp está substituindo o tato. E a gente precisa ter tato hoje. A gente precisa sentar com a pessoa e conversar. Então hoje a gente chega e tem uma enxurrada de coisas no WhatsApp. O que eu preciso fazer? O que é prioritário? O que eu tenho ali que vai me trazer edificação? É muito tipo de coisa, é meme, é muita coisinha. Você abre o teu WhatsApp, você abre determinados grupos aí, 400 mensagens no período de meia hora. É coisas absurdas que a gente tem. Então a gente precisa, Eliel, de uma palavra, tem uma palavra que vai definir isso muito bem, a questão da organização e de toda essa pressão que o estresse causa. Resiliência. A resiliência que é a capacidade de se adaptar às situações. A gente vai se moldar àquela situação para que a gente possa vencer essas situações de pressão, essas situações que às vezes nos encurralam. Nós temos coisas que são emergenciais, que a gente precisa resolver de forma imediata. Nós temos as coisas que são prioritárias, e o prioritário eu posso resolver daqui a pouco tempo, não imediatamente. E nós temos as coisas que são temporais. O temporal eu posso resolver amanhã. O grande perigo é que a gente oscila entre a procrastinação, que é o camarada que fica assim,
Amanhã eu resolvo, depois de amanhã eu resolvo, semana que vem eu resolvo, e vai procrastinando. Isso também já é um problema. E nós temos os estressados que eles querem pegar as coisas e querem resolver tudo na hora. Uma das grandes lições que eu tirei da ponte hoje, Eliel, foi o seguinte: eu estava vindo para o debate, e o debate para mim é obra de Deus. Quando eu saí do congestionamento e peguei a Brasil, eu senti o Espírito Santo tocar no meu coração e falar assim: a obra não é tua, é minha. Só vai. E eu vim, Eliel, em velocidade normal, cheguei aqui 10h55. Eu vi isso aí como um milagre de Deus, fazer 25 minutos lá do Cais do Porto até aqui na rádio, na Barra da Tijuca. Eu vi um milagre. Não é comum, não. Não é comum. Então, quem que tem que estar no controle? É como a doutora bem falou, e o pastor Humberto. É o Espírito Santo. A questão da oração que o pastor Humberto colocou aqui, isso aqui é uma coisa fundamental, principalmente para o cristão. Não há maior psicanalista, ou não há maior terapeuta, ou maior psicólogo do que Jesus Cristo. E muita gente hoje não ora, então não tem aquele momento de intimidade, de colocar o joelho no chão, e muitas das vezes a necessidade de falar assim: Jesus, eu estou com vontade de chutar o balde. Jesus mesmo, na oração dele, no dia de semana, ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O Jesus, o homem, estava colocando ali a situação que ele estava vivendo. Suar grandes gotas de sangue não é em qualquer momento da vida. Isso é uma coisa muito séria. É o alto índice de estresse que o mestre foi levado. Mas ele venceu por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, a presença do Pai estava com ele. E isso é uma grande necessidade para nós nos dias de hoje. Muito bom. O ouvinte diz aqui: fiz um curso sobre produtividade e gestão de tempo. E a proposta era parar de correr e começar a caminhar. Sair dessa correria e agitação por causa de tanta coisa a fazer que acabamos dando urgência para tudo, quando deveríamos administrar a importância. Obrigado pela participação. Diz aqui, o autor fala bem parecido com o irmão que falou agora aí: saber gerenciar as importâncias, fazer agenda, programar os dias, diz aqui. Aliás, uma dos motivos, doutora Elizabeth Pimentel, é essa questão de falta de tempo. Se tudo hoje é falta de tempo, acho que, de fato, culturalmente, a gente não aprendeu essa questão de gerenciar o tempo, não, doutora? Exatamente, a gente se atropela muito com isso, né? E eu acho muito interessante a experiência que o pastor falou aqui, do trânsito, porque a gente tem uma noção, quando sai de casa, e Deus testa a gente o tempo todo. Eu sou testado o tempo todo por Deus, porque eu estou sempre dizendo: Deus está no controle, Deus está no controle. Aí é como se Deus falasse assim: vamos ver se eu estou mesmo, né? Aí ele deixa a gente passar por algumas situações assim que você pensa que não vai dar, e aí você é testado a saber se está no controle de Deus ou está no meio. Eu lembro quando eu morava em Niterói, tinha um taxista lá, que às vezes ele me levava para as igrejas, né? E eu chegava para ele, quando sentava no carro, eu falava assim: quanto tá dando aí no aplicativo do tempo que vai chegar lá? Aí ele falava assim: no aplicativo, pelo trânsito, tá dizendo 1h30. Agora, se a senhora vai orar, eu já não sei que hora que vai dar. Porque quando eu entrava no trem, eu falava assim: deixa eu orar, porque eu preciso chegar na hora. Aí, se a senhora vai orar, eu já não sei qual é o tempo que vai dar. Então, Deus testa a gente, pastor, e a gente precisa passar nesses testes, né? E eu queria aproveitar aqui para dizer que pessoas são mais propensas a estar estressadas. Eu convivo com muita gente, né? E as pessoas que são mais propensas a estar estressadas são aquelas, primeiro, que não sabem dizer não para nada. Ela acha que todo convite ela tem que aceitar, todo pedido que alguém faz, ela tem que corresponder à expectativa das pessoas. E aí, aquilo que ela tinha de compromisso que era dela, não tem tempo, porque ela está tentando acudir todo mundo que está em volta. O fato de ser pastor, o fato de ser cristão, de fazer a obra de Deus, isso é um perigo para cair num negócio desse, porque você acha que você tem que acudir todo mundo. Acontece o seguinte, tem uma frase que eu nunca vou esquecer, que eu ouvi uma vez: anêmico não doa sangue. Certo? Se você não estiver bem, você não acode ninguém,
tá? Então você tem que cuidar de você para que a obra de Deus na sua vida possa levar muito tempo. E a gente está vendo aí um bocado de pastor suicidando porque não dá conta da pressão, porque se deixou levar mesmo pelo aquele acúmulo, porque quer corresponder à expectativa de um ministério, né? Então, pessoas que não sabem dizer não são pessoas mais estressadas. A pessoa que põe o trabalho em primeiro lugar, que são exigentes demais consigo mesmo, acha que tem que ser perfeito. Gente, todo mundo falha. Né? E a gente precisa aprender a lidar com as falhas, lidar com os erros. Pessoas que não sabem errar, pastor, quando ela comete um erro, ela passa a noite inteira acordada pensando naquilo. Gente, errou, vira a página, passou, né? E a gente precisa aprender a rir com os erros. Semana passada agora eu estava em Santa Catarina, ministrei várias cidades lá. Aí numa igreja que eu estava ministrando, a minha assessora e minha intercessora que anda sempre comigo, ela nunca faz isso. Ela mandou um bilhetinho para mim. Eu estava pregando e ela escreveu um negócio e pediu para a pastora me entregar. Aí eu olhei e estava escrito assim, eu estava com um casaco e uma blusinha de malha por baixo. Abaixa a blusa que está aparecendo a barriga. Eu levantei, fiz um movimento demais, ela abaixa a blusa, aí eu li o negócio e falei assim, peraí, gente, deixa eu entender o que está escrito aqui. Abaixa a blusa porque está aparecendo a barriga. Aí eu abaixei e falei, gente, está aparecendo agora? O povo morreu de rir. Tem coisas, pastor, que não adianta você ficar tentando despistar, porque aí, se você faz isso, você fica entre o que você está falando, o controle emocional para que ninguém perceba que você errou. Abra o jogo de uma vez. Eu faço isso, eu vacilo, eu entrego logo, né? Uma outra coisa, pastor, pessoas que acham que o descanso é bobagem, que está perdendo tempo de descansar. Gente, as maiores descobertas que a ciência já foi, que os cientistas já fizeram, foi em hora de descanso, foi em hora de sono, né? O sujeito estava lá debaixo da árvore, caiu uma maçã na cabeça dele, ela estava dormindo, entendeu? Então, a hora de descanso é a hora que a mente da gente vai trazer as respostas, né? Porque você ficou ali pensando, mas não deu tempo. É como falar com Deus e não esperar Deus falar com você. Às vezes a gente está tão estressado que a gente ora correndo, mas não dá para ver a resposta de Deus. Se orou, saiu dali. Mas você falou com Deus, você tem que esperar Ele te responder, né? Então o estresse acaba com tudo isso. E pessoas que resolvem as coisas de noite. Oh, meu Deus do céu, de madrugada não é hora de resolver problema, gente. Se tem alguém que está me ouvindo aqui que passa a noite acordada pensando no problema do outro dia, durante a madrugada ninguém resolve nada. Você precisa da energia do corpo. A minha mãe é extremamente estressada, meu pai é calmo. Muitas vezes eu vi, enquanto morava com eles, eu via minha mãe, o meu pai acordando e com a minha mãe andando para um lado e para o outro, na sala. E o meu pai falava assim, Irene, o que você está fazendo acordada? E ela falava assim, você não sabe que amanhã a gente tem que pagar uma conta absurda, eu não entendo como é que você dorme. Aí ele falou assim, que horas abre o banco? Aí, você sabe que o banco abre 11 horas. Aí eu falei, posso dormir muito até 11 horas. Então, perfeito, se a né? conta tem que ser paga só às 11, não tem por que andar de madrugada. Então, o sono é uma coisa que você precisa preservar. A boa alimentação, um exercício físico, um sono profundo, hora de lazer. Essas coisas são necessárias, porque o corpo da gente precisa de coisas e a gente tem que dar para ele aquilo que ele precisa, né? Muito bem. Quero direto aqui pro meu querido pastor Humberto pra gente continuar furando esse copo. Vambora, estamos furando, estamos fazendo um monte de furo aqui. Bora aqui, você tá pegando tudo aqui. A pastora a Rosana diz aqui assim, bom dia, minha oração é que possamos colocar em prática dos conselhos que estão sendo dados aí pelos irmãos. Exatamente isso aqui, Rosane, que a gente quer fazer. Perfeitamente, aí nossa ouvinte aí, Rosane, aí. Até porque, pastor, a doutora disse uma coisa muito importante, quero destacar. Eu já disse aqui, é impossível nós evitarmos os agentes estressores. Pelo menos a maioria deles, pelo menos aqueles provocados pelo exterior. A gente pode evitar os que nós mesmos provocamos, a doutora citou exemplos ali. Uma agenda muito lotada, essas coisas todas. Mas tem coisas que a gente não consegue evitar. A vida é estressante, faz parte da nossa realidade. Então o que a gente tem que fazer? Ela disse, a gente precisa trabalhar preventivamente. E como que trabalha preventivamente? Fazendo tudo isso que a gente colocou. Não é um furo só, pastor, porque não é uma fonte só para jogar água dentro. Então a gente tem que ter tudo isso que, por exemplo, a doutora citou uma série de coisas ali que a gente coloca, que já falamos de oração, já falamos de atividade física, já falamos de noite de sono, já falamos de lazer. Tudo isso precisa ser praticado, porque não é uma coisa só que nos estressa, são vários estressores. Então tem que ter vários, eu vou inventar aqui um negócio aqui agora, precisa ter vários anti-estressores.
tudo isso são mecanismos para a gente evitar esse estresse, para a gente contrabalancear esta guerra que a gente vive. E aí eu acrescento pastor, debate família. Então eu acrescento aqui. Pastor, tem uma coisa que estressa demais. A gente passa o dia inteiro na rua, estressando com tudo que a gente já falou aqui. A gente precisa construir um lar que seja um lar de paz. E tem gente, pastor, que não consegue construir um lar de paz. Adora uma guerra. Tudo se resolve na confusão. Aí o sujeito passa o dia inteiro na rua com um monte de confusão e ele volta para casa e já vem mais um montão de confusão em casa. Onde deveria ser o lugar de paz, Exatamente. né? Lugar de tranquilidade. Né? Vamos botar uma placa na nossa porta dizendo assim, este lugar precisa ser um lugar de paz. Espalhar isso dentro de casa. Porque tudo vira uma guerra. É o chinelo que tá fora do lugar, vira uma guerra. Aí a pessoa chega em casa, aí a esposa, meu amor, tudo bem, você chegou, como é que tá tudo em paz? O cara já chega dizendo, como que tá em paz? Você não sabe como é que foi meu dia, meu patrão. Meu Deus do céu, para com isso. Aí, ou então a mulher que tá em casa, aí o marido chega, aí ela joga todos os problemas que aconteceram ao longo do dia na cabeça do marido, enfim. A gente precisa viver um lar de paz, precisa aprender a viver uma coisa dentro de casa. A casa tem que ser um lugar de graça, de humor. A doutora falou ali da gente brincar com os nossos erros, da gente viver um ambiente dentro de casa como um lugar de paz. Eu não posso viver dentro do meu lar, trazendo para dentro de casa uma confusão, uma guerra, porque a casa precisa ser um agente anti-estressor e não mais um agente estressor. E como é que se faz isso, pastor? Praticando, vivendo isso, entendendo que eu não posso viver um ambiente dentro de casa onde tudo é uma guerra. É aquela coisa que a gente às vezes valoriza muito coisas ao invés de pessoas. A doutora citou ali a manhã dela, essa 1h30, e quantas das vezes dentro da nossa casa não é assim, essa confusão de ter que fazer as coisas correndo dentro de casa. Agora eu lhe pergunto uma coisa, numa hora como essa, de agitação, que tem que fazer as coisas, corre para cá, corre para lá, se cai uma pena do lado, é o suficiente para virar uma guerra. Para virar uma guerra. Entende? Então a gente precisa aprender. Irmão, faz um ambiente de paz. Olha, eu já falei aqui, vou repetir. Eu tenho um filho mais novo, 7 anos, o João, que pega cedo na escola. Acordar a criança cedo, às vezes, né? A criança acorda brigando, chorando. Rapaz, o João já disse lá, a Patrícia faz isso com uma graça. Acorda o menino. Bom dia, meu lindão. Você é maravilhoso. Você é o super-herói da casa. Vai lá brincando. Rapaz, o menino vem sorrindo, levanta, brincando. De manhã, ao invés de ser uma guerra que tem que acordar uma criança muito cedo e às vezes no frio, vira uma alegria dentro de casa, vira uma brincadeira, uma paz. Graças a Deus, pastor, a gente tem conseguido construir. A minha casa é igual a de todo mundo. Todos os problemas que tem na casa de todos os ouvintes tem lá em casa. E a gente tem conseguido construir uma casa com ambiente de paz. Na rua é um estresse, mas quando eu volto para casa, a minha casa tem que ser um ambiente de paz. Tá aí. Débora Douglas de Caxias, ele se sofre de estresse e o meu é tão grande que estou ficando careca. Meu cabelo cai horrores. Outro ouvinte diz aqui, a Gisele de Vila Velha, Espírito Santo. Bom dia, debatedores. O pastor Eliel. Devido ao meu estresse em 2012, eu perdi 100% do meu cabelo. Pastor Jorge, cai cabelo mesmo esse negócio? Cai. É complicado. Isso é um dos motivos, já? É complicado. É, um dos motivos da calvície, né? Por experiência própria, é a falta de irrigação do couro cabeludo, né? E pode ser. Um dos sintomas mesmo. É um dos sintomas, como fibromialgia, né? E tantas outras doenças que a gente tem aí, lúpus, e tantas outras. Por quê? Porque o organismo, ele vai desencadear o que a gente chama na psicanálise de mecanismo de defesa. Psoríase, isso vai refletir no corpo. Vai refletir no corpo. Como a gente já falou aqui, de descarga de cortisol, de cegueira. Tem gente que fica cega do nada, Eliel. Fica cega do nada e vai pro médico e faz exame e não tem nada. E quando aquele surto de estresse passa, volta ao normal. Então são situações que a pessoa tem que aprender a administrar. A organização, a oração. Uma das coisas bem interessantes, que eu queria até falar um pouquinho, é sobre você se ocupar com aquilo que te traz prazer. Porque se você só estiver ocupado
Na verdade, o descanso ele é fundamental, mas muitas das vezes você descansa se ocupando com aquilo que te traz prazer. De repente, uma viagem com a família, de repente, um dia de lazer com seus filhos. Às vezes, quanto tempo que a gente fica longe da família, o pastor colocou muito bem. Essa questão de você chegar em casa, você parece que está entrando num campo de batalha. Porque é uma verdadeira acusação. E o estresse vai causar acusação. Isso está acontecendo porque você não fez isso. Ou você deixou de fazer isso, você fez isso. Então, essa questão da gente se ocupar. O que te dá prazer? O que te dá alegria? Vamos buscar isso. Vamos fazer um programa, vamos tirar um dia, vamos puxar o freio de mão. E até uma frase, se não me engano, do Dr. Alaí Correia, que ele fala uma coisa bem interessante. Aquele que não para cuidar da sua saúde, uma hora vai ter que parar para cuidar da sua doença. Olha só que problema. É verdade. Que dificuldade que a gente tem. Aí quando você parar para cuidar do coração, ele já está infartado. Olha só, aí tem uma gama de remédios, de repente uma cirurgia para você fazer, de repente um derrame cerebral, um AVC. Então existe uma necessidade, entenda uma coisa. Isso daqui, muita gente não entende. Eu fui criado numa cultura que a gente ouvia na igreja o seguinte: esse corpo não presta, essa carne não vale nada. Mentira, não é bíblico, não é teológico. Sabe qual foi a palavra de Deus para Faraó? Nenhuma unha do meu povo ficará no Egito. Nenhuma unha do meu povo ficará no Egito. E quando Israel sai do Egito, leva os ossos de José. A igreja de Cristo vai entrar na eternidade com o corpo glorificado, mas com esse corpo não vai ficar nada nosso aqui. Esse corpo teu, meu amigo, é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar muito bem dele, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida bem do templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, Deus o destruirá. Então não vem com esse papo, vai enchendo mesmo as suas artérias de gordura. Vai bebendo refrigerante mesmo. A doutora falou muito bem a questão da alimentação. Tem gente que não tá nem aí. Você quer ver um grande problema que a gente tem hoje? E eu tenho falado com a minha esposa em casa, eu vou começar a cada dia mais combater isso, cantina de igreja. Vai lá na cantina de igreja no final do culto para ver o que tem para o povo comer. E o crente adora esse tipo de situação. Chega em casa, parece que tá com tijolo na barriga, vai dormir. Meu Deus, tô passando mal com a insônia danada. Você comeu aquele podrão. Pois é. Você sai do culto, então a gente precisa se policiar para poder vencer isso aí. Frango com quiabo pode, né? Pode. Então e com tá macaxeira também. Opa, então tá bom. Aqui, nós estamos terminando esse nosso debate nesta manhã maravilhosa, amanhã de despertamento para todos nós. Amanhã de despertamento para mim, para você, para todos nós. E cada debatedor agora vai deixar aqui algo que ficou depois de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã. A minha querida doutora Elizabeth Pimentel, psicóloga, membro da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no Subsolo Shopping Open Mall. O que fica então para todos nós, depois de tudo isso que discutimos, doutora Elizabeth? Então, queridos, eu queria dizer para você, aprende a delegar poderes, não pensa que tudo está nas suas costas, né? Faz a coisa, divide tarefas, não pensa que se você cuidar de tudo, você está sendo tão especial assim. A gente precisa deixar que outras pessoas contribuam com a gente. Tem gente que tem uma necessidade tão grande de fazer tudo tão perfeito que ela não confia em dividir, em compartilhar, porque acha que tudo que ela faz é melhor que os outros. Então, cuida do teu sono, cuida da sua respiração, preste atenção, porque a gente, quando está estressado, a respiração fica acelerada e fica curtinha. Quando você estiver muito estressado, respira profundo várias vezes, entende que, foi falado aqui a questão de alimentação, suicídio, a gente imagina que suicídio é só aquela pessoa que pula da ponte, dá um tiro no ouvido, mas você não cuidar da sua saúde, não prestar atenção nas suas necessidades, é suicídio sim. Você come mal, não faz exercício físico, né? E leva uma vida totalmente estressante, você realmente está negligenciando a sua saúde. Isso é um suicídio, né?
prolongado aí, a conta-gotas. Então, cuida de você, porque é isso que Deus espera. Muito bem. Pastor Humberto Rodrigues, pastor da nossa Igreja Nova Vida, no Moneró, na Ilha do Governador, na estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha do Governador. Que fica então para todos nós. Fica um conselho para os nossos ouvintes aí. Tire um tempo na próxima semana, nesses próximos 7 dias, para não fazer nada. Para sentar, contar estrelas, sei lá, para não fazer nada, para dormir, para descansar. Doutor Enique falava, não fazer nada é fazer muita coisa, né? Exatamente, doutor Enique falava essa frase, deve falar ainda hoje, né? Ela está lá em Portugal, então beijo para ela, mas não fazer, a gente aprendeu com ela, né? Não fazer nada é fazer alguma coisa. Então, meu conselho é, tire um momento desta semana para não fazer nada, para sentar, pega uma rede, senta, pega uma cadeira, senta e vai olhar estrelas, contar, enfim, fazer nada, descansar, relaxar, isso faz muito bem. Pastor Jorge Luiz, da minha querida Igreja Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo, na rua 1º de outubro, número 9. Meu pastor querido, muito obrigado. Que fica então para todos nós. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que a gente precisa. Pastor Eliel, eu tenho que quebrar o protocolo para fazer um agradecimento aqui. Ao senhor, Fábio Silva, pastor Adilson Henrique e a irmã Alba. Nós tivemos um culto na Assembleia de Deus Jardim Nogueira que foi um grande sucesso, eu não pude estar lá, mas o carinho que a minha família foi tratada lá, eu não tenho como deixar de agradecer. Giovana chegou lá com as crianças lá, uma multidão. A irmã Alba viu Giovana lá, falou, não, irmão, vem cá, levou lá no pastor Adilson honrou a minha família. Um beijo no pastor Adilson, na missionária Mônica, pelo carinho. Tá? E o senhor também, que é meu amigo, essa aliança que Deus construiu entre a gente lá. Giovana falou assim, olha, ele falou de você lá, ele te ama muito. Verdade, e esse amor querido, é de Deus. Muito obrigado a vocês, ao Fábio, que eu amo muito. Só que ele fica me chamando, ele fala que eu pareço com o Alexandre de Moraes, né? Deus abençoe, pastor Eliel. Tá certo, um grande abraço. Obrigado, Luciano Severo. O Edinho Lobo vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora, aqui na nossa Melodia. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Paulo Cozendem, da Igreja Batista em Jardim América. Deus abençoe a todos, um grande abraço, boa tarde. Obrigado, gente.